Muito boa noite, meus queridos amigos da rede. Vamos dar sequência no nosso estudo sobre a ansiedade, parte 2 agora. Se você ainda não viu a parte 1, vai lá no meu canal no YouTube, A Mensagem da Cruz, com o Evandro Corrêa, e veja a primeira aula, nos acompanhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva lá para nos ajudar. Nesta segunda aula, eu quero dar início lendo os Salmos 18, versículo 6, escrito por Davi. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz aos seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face. Neste momento da vida do rei Davi, ele estava sendo perseguido. Haviam muitos inimigos contra ele. Até mesmo o rei Saul queria matá-lo por inveja. Porém, Davi clamou ao Senhor na sua angústia, na sua perseguição. E Deus deu livramento a ele. Esta é uma grande lição para nós, meus queridos. Diante as perseguições, as lutas, o medo, as aflições da vida, nós precisamos clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, aonde estivermos, em qualquer momento, porque Ele é justo e fiel para ouvir as nossas orações e nos livrar de todo o mal. Amém, meus queridos? Dando sequência aqui no estudo sobre a ansiedade, eu quero estar falando sobre os males patológicos na saúde, causados por uma ansiedade aguda, agressiva. Insônia, obesidade, a perca do apetite, tristeza, raiva, a síndrome do pânico, a falta de ar, problemas digestivos, a aceleração no coração e até mesmo a depressão, Tudo isso são problemas emocionais e até mesmo físicos, causados por um excesso de ansiedade. Uma outra questão relevante, meus queridos, quando nós estamos ansiosos, nós temos geralmente atitudes precipitadas. Fazemos as coisas sem pensar e nós podemos sofrer sérias consequências por uma atitude precipitada. Você sabe muito bem disso, né, queridos? Nós precisamos ter cuidado, porque no momento de ansiedade, fazer as coisas sem pensar é um grande risco. O Salmo 55, 22 também diz: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Nós precisamos, meus queridos, entregar diante do Senhor todo este peso na mente, essa perturbação, essa aflição. Lançar tudo diante do Senhor, meus queridos, porque Ele vai nos livrar, Ele vai nos aliviar. E Ele não vai permitir que o justo seja abalado. Nós não seremos abalados, porque nós temos a quem recorrer. As pessoas lá no mundo não têm a quem recorrer. Recorrem a vícios, Deixam se desanimar da vida, Mas nós não. Nós temos a quem recorrer. Recorrer ao Senhor e não seremos abalados. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Olha que forte, Então nós precisamos ser dispostos, queridos. Ter fé, ânimo, esperança, calma, paciência e esperar em Deus, porque esse é o remédio eficiente. Uma pessoa oprimida resseca até os ossos. É forte isso, queridos? Vamos ver também a promessa de Deus para nós em meio às lutas, às aflições da vida.
Está em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Olha aí a promessa para aquela que é um vencedor nesta vida, diante as aflições, a ansiedade, as perseguições, as lutas da vida, né, queridos? Nós teremos um grande galardão eterno no céu, sendo perseverante e obediente no Senhor. O verso 18 também diz aqui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui, meus queridos, nós vemos que as coisas deste mundo, tudo o que existe, nos leva a sermos muito mais ansiosos, né? E precisamos entender que tudo aqui é temporal, tudo passa. As coisas boas, as coisas ruins da vida, tudo passa, queridos. Agora, as promessas eternas de Deus jamais passarão. Nós não podemos permitir que o mundo e as coisas do mundo, as pessoas, nos deixem ansiosos. Porque aqui, nesta vida, tudo passa. Até a vida aqui passa, né? Apocalipse 21:4, outra promessa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, e muito menos ansiedade, né? Porque já as primeiras coisas são passadas. Então, lá na glória eterna, nós não teremos sofrimento, dor, perseguição, ansiedade, né? Glórias a Deus. Vale a pena ser perseverante aqui, queridos. Jesus Cristo, conhecendo o nosso coração ansioso, prometeu e derramou sobre nós o Espírito Santo, que é consolador, ajudador em meio a essa aflição. Se nós buscarmos na palavra, em oração, em obediência, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, aí nós produziremos o fruto do Espírito, meus queridos, que está em Gálatas 5:22. E aí, certamente não seremos ansiosos. Vamos ver qual é, né, o fruto do Espírito? São 9. Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Com esse fruto do Espírito, meus queridos, certamente na minha vida e na sua vida vai chegar o fim, o tempo de ansiedades. E olha só, as pessoas ao nosso redor, família, amigos, eles vão colher esses frutos do Espírito na nossa vida, na nossa companhia. Olha que maravilhoso. Provérbios 12:25 também diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Olha aí. Então, ouvir uma boa palavra alegra. Nós precisamos ler boas palavras, ler a Bíblia, ler bons livros, meditar na palavra do Senhor. Tudo isso nos traz mansidão. Ter fé, paciência, conversar com pessoas animadas, pessoas cheias da paz do Senhor, né? Precisamos ouvir boas palavras, porque isso vai combater esse mal na nossa vida. Meus queridos, eu quero estar fazendo uma pergunta para você nesse momento. De 0 a 10, quanto você é ansioso? É uma pergunta difícil, hein? Mas eu vou ajudar. Quanto tempo do seu dia você gasta se preocupando com o futuro ou lamentando o passado?
O tempo que nós perdemos no presente, ansiosos com o futuro ou lamentando o passado, revela o quanto nós somos ansiosos. Eu quero passar aqui uma frase para meditação. A ansiedade não consegue mudar o futuro, mas consegue mudar o presente. Vamos ver agora alguns efeitos da ansiedade em nós, no emocional. Ela diminui a nossa produtividade, afeta os nossos relacionamentos com família, amigos, trabalho, na escola. A ansiedade nos deixa, por vezes, irritados ou tristes, com medo, desanimados. Ser ansioso com o futuro prejudica o presente. Mais uma frase aqui para nossa meditação. O nosso medo de perder o controle da vida permite que a ansiedade controle a nossa vida, ou descontrole a nossa vida, né? Planejar o futuro é bom, porém não pense tanto no futuro a ponto de se esquecer do presente. Meus queridos, cuide bem, meus queridos, do seu corpo, da sua mente, para não ser ansioso demais. Eu quero passar mais algumas dicas para cuidar da nossa mente. Estudar, orar a Deus, mais uma vez ler a Bíblia, cante hinos ao Senhor, seja otimista, tenha fé, seja agradecido a Deus por tudo o que tem e jamais murmure pelo que não tem. Evite, meus queridos, de ficar ouvindo notícias ruins. O nosso mundo hoje, capitalista, consumista no extremo, nos enche de ansiedade. Nós precisamos, meus queridos, hoje ter o melhor carro, a melhor casa. Nós precisamos ser melhor que os outros em tudo, ser bem-sucedido. Do contrário, se não tivermos tudo, as melhores coisas, né, os móveis melhores na nossa casa, nós ficamos frustrados, tristes e ansiosos. Fuja, meus queridos amigos, de tudo isso, desse capitalismo consumista demais. Seja grato a Deus, seja feliz com o pouco ou com o muito que tens. A segunda dica, agora para cuidar do nosso corpo físico. Tenha uma alimentação balanceada, saudável. Tenha pelo menos 8 horas de sono diário. Descanse, relaxe um pouco durante o dia. Faça o que você gosta, o que te dá prazer. Fique, meus queridos, por alguns momentos em silêncio. Pare um pouco e aprecie a natureza, o nascer do sol, o pôr do sol, o céu azul, olhe as árvores, a terra, a criação de Deus. Ouça o canto dos pássaros. Converse, meus queridos, se divirta com crianças e com idosos. Faça diariamente o exercício físico da sua preferência. Isso é muito bom, hein? Muito bom. Deixe um pouco de lado a TV, o computador, o celular e faça aquilo que agrada o seu coração, que te deixa feliz. Isso é ótimo para evitar a ansiedade. Eu quero passar uma frase aqui para encerrar essa aula. Não somos o que sabemos e o que dizemos, mas somos o que fazemos. Meus queridos, então é isso. Dicas importantes, hein? Que aprendemos para cuidar da nossa mente e do nosso corpo e não sermos tão ansiosos.
Amém, queridos? Então aqui nós concluímos a nossa segunda aula, hein? Agora, na próxima segunda-feira, estaremos reunidos aqui no meu canal no YouTube para a terceira aula sobre a ansiedade. Deus abençoa e que Deus abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.